E aí pessoal do Tudo Celular, beleza? Eu sou Wellington Arruda e esse é o nosso comparativo de câmeras entre o Zenfone 3 e o Zenfone 3 Max, ambos com tela de 5.5 polegadas, o Moto G4 Plus e o Galaxy J7 Metal. E é claro, para acompanhar esse vídeo daqui nós recomendamos que vocês também acessem a matéria completa com todas as fotos capturadas pelos 4 modelos. É só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas por enquanto, vamos lá conferir o que esses caras têm a oferecer. Começando pelo Zenfone 3 com tela de 5.5 polegadas, o celular da ASUS traz um sensor de 16 megapixels com abertura f2.0 na sua lente e que pode gravar em resolução 2160p com 30 fps ou em 1080p com 60 fps. Ele também traz estabilização ótica e eletrônica de imagem, além do foco PDAF por laser e o flash dual tone. Na câmera frontal nós temos um sensor de 8 megapixels também com abertura f2.0 e que também filma em Full HD, porém com 30 fps. O aplicativo de câmera da ASUS traz uma série de ajustes manuais, o que é bem positivo para os fotógrafos. O HDR tem um botão dedicado e, como nós já citamos na análise do aparelho, funciona em tempo real, além dele trazer mais modos pré-programados do que a variante Zenfone 3 Max. Dentre outros, nós temos o modo time-lapse, miniaturas, o Super HDR e outros. O modo manual do aparelho também segue uma linha bem bacana, onde é possível fazer ajustes no foco, na velocidade do obturador, no ISO, na exposição e na temperatura do branco para cores mais frias ou mais quentes. Nos ajustes da câmera também é possível alterar a resolução e proporção das suas fotos, o balanço de branco, o valor da exposição, a qualidade de gravação dos vídeos e muito mais. O aplicativo também é bastante similar para os outros modelos da ASUS, como veremos no próximo concorrente dessa disputa. O nosso próximo concorrente é o Zenfone 3 Max com tela de 5.5 polegadas, que tem uma câmera de 16 megapixels com abertura de f2.0 e que filma em Full HD com 30 fps. Ele traz foco por detecção de fase, o PDAF, foco por laser e o flash dual tone. E na parte frontal nós também temos uma câmera de 8 megapixels, porém com abertura de f2.0 e que também filma em Full HD com 30 fps. O software da câmera é basicamente o mesmo do Zenfone 3. No canto inferior nós temos um botão para acessar os modos do Pixelmaster 3.0, que inclui o modo noturno, o embelezamento, o manual, o HDR Pro e muito mais. Nos ajustes manuais é possível configurar a temperatura do branco, a exposição, a velocidade do obturador, o foco e o ISO. O HDR Pro leva um certo tempinho para registrar os cliques, porém não é nada tão demorado assim. Nós temos ainda na interface botões para alternar para o modo manual com mais agilidade, um para acessar as fotos, um botão para o flash, um para trocar os sensores e outro para acessar as configurações gerais do app de câmera. O Moto G4 Plus tem uma câmera traseira de 16 megapixels com abertura f2.0 e que, assim como seus concorrentes, também grava em Full HD com 30 fps. E dentre os diferenciais dessa câmera da Lenovo, nós temos ainda foco por laser e por detecção de fase. Passando para a parte frontal, nós encontramos um sensor de 5 megapixels com abertura f2.2 e que também filma em Full HD com 30 fps. O app de câmera da Lenovo / Motorola é um dos mais bacanas e simples, porém sem muitas indicações. Se você arrastar o seu dedo de um canto da tela para o outro, pode abrir as configurações rápidas ou a galeria de imagens, sendo esse um atalho bastante útil. Nos ajustes, por exemplo, é possível ativar o recurso de balançar o celular para ativar a câmera, alterar o tamanho das fotos e dos vídeos e acessar outros menus mais simples. No topo dele nós temos as opções para ativar e desativar o modo HDR, o flash e o timer. Passando para a parte inferior, nós temos os botões para alternar entre os sensores traseiro e frontal, o de obturador e um para selecionar entre os modos, tais como o de vídeo, o panorama, o câmera lenta que filma em Full HD com 120 fps e o modo profissional. O último desses modos é o manual e ele nos dá ótimas opções para fazer cliques mais específicos com o G4 Plus. Por aqui é possível ajustar o foco, o balanço de branco, a exposição, a velocidade do obturador e o brilho. Os ajustes, como nós já citamos, não tem nenhuma indicação, mas os botões são facilmente compreensíveis com ícones bem explícitos. Por último, nós temos o Galaxy J7 Metal da Samsung, que carrega consigo uma câmera traseira de 13 megapixels com abertura f1.9, mas que também filma em Full HD com 30 fps. Já na parte frontal, esse modelo daqui traz uma câmera de 5 megapixels com a mesma abertura e que também filma em Full HD com 30 fps, e o seu principal diferencial é que ele conta com flash LED também na parte frontal. O aplicativo de câmera da Samsung pode parecer o mais confuso de todos no primeiro contato, mas ele acaba não sendo tanto assim. Lá no topo nós encontramos atalhos rápidos
rápidos para as configurações, onde é possível alterar a resolução para gravações, ativar as linhas de grade, a localização e outros recursos básicos. Por aqui ainda é possível alterar a proporção das fotos do sensor traseiro, ativar e desativar o flash, o timer e efeitos como cinza, o sépia e o negativo. Já na parte inferior do app nós temos um botão para acessar os modos da câmera. O Pro ou o modo manual permite alterar o brilho, o ISO e o balanço de branco. Dentre outros modos nós ainda temos o panorama, o embelezamento, o HDR e mais alguns que vocês podem conferir agora nesse vídeo. E é claro, verdade seja dita, embora pareça o mais complexo por causa da sua interface, o aplicativo de câmera da Samsung para o J7 Metal é muito limitado, principalmente nas configurações manuais. E é claro, nós também realizamos um teste para conferir como fica a captação de áudio de cada um desses aparelhos em gravações em ambientes externos. Se liguem só nos resultados. Fala pessoal, beleza? Esse daqui é um teste de captação de áudio em ambiente externo com o Zenfone 3, que tem tela de 5.5 polegadas. Fala pessoal, beleza? Esse daqui é um teste de captação de áudio em ambiente externo com o Zenfone 3 Max, um modelo com tela de 5.5 polegadas. Fala pessoal, beleza? Esse daqui é um teste de captação de áudio em ambiente externo com o Moto G4 Plus da Lenovo/Motorola. Fala pessoal, beleza? Esse daqui é um teste de captação de áudio em ambiente externo com o Samsung Galaxy J7 Metal. Dentre esses aparelhos, o Zenfone 3 consegue captar um áudio mais limpo e anula mais o ruído ao redor, enquanto que o seu irmão mais novo, o Zenfone 3 Max, conseguiu captar um som mais alto, porém com mais ruído. O Galaxy J7 Metal vem logo em terceiro, deixando o G4 Plus com pior resultado. O celular da Lenovo acaba deixando o ruído se misturar com o som da voz, apresentando também mais distorções do que os outros celulares. E é claro, nós também realizamos um teste para conferir como fica a estabilização de cada um desses celulares enquanto nós estávamos gravando e caminhando naturalmente. Vamos lá conferir o resultado de cada um deles. No Zenfone 3 com tela de 5.5 polegadas, ela funciona muito bem e de fato ele está à frente dos seus concorrentes nesse quesito. Dos outros três, somente o Moto G4 Plus consegue se destacar e fica bem próximo do resultado do aparelho da Asus, que chega a ser um tanto quanto impressionante, visto que ele não traz os mesmos recursos. E por último, nós realizamos uma rápida gravação com a câmera frontal de cada um desses aparelhos, e vocês podem conferir como a qualidade de cada um deles funciona agora. O que nós notamos nessa rápida gravação com cada um dos aparelhos é que o Zenfone 3 tem uma imagem bem mais limpa e com mais detalhes do que os seus concorrentes. No Zenfone 3 Max, os vídeos gravados com a câmera frontal apresentam um certo delay entre aspas, e os movimentos acabam deixando rastros. Já o Moto G4 Plus foi o que conseguiu capturar imagens mais claras com o sensor frontal, porém elas estão um pouquinho mais lavadas do que os outros aparelhos. E por último nós temos o Galaxy J7 Metal, que também teve o pior resultado com cores mais distorcidas e perdeu muitos detalhes durante as gravações. Lá no Tudo Celular, inclusive, vocês podem conferir o nosso comparativo cego com 15 cliques diferentes capturados por esses mesmos caras aqui e nos mesmos ambientes. A votação para esse comparativo aconteceu de modo cego e tanto os leitores do nosso site quanto os nossos redatores votaram sem saber qual era a ordem dos aparelhos. Vocês podem conferir todas as fotos e os resultados individuais clicando nos links que vão estar na descrição desse vídeo, onde vocês poderão comparar todas as fotos em tamanho original, o que também facilita bastante na hora de selecionar qual aparelho fez os melhores cliques. Mas e aí, vocês curtiram esse comparativo de câmeras entre esses 4 modelos? Não se esqueçam também de clicar nos links que vão aparecer aqui nos cards e nos links da descrição desse vídeo para conferir mais informações sobre eles e, é claro, para conferir a matéria completa lá no site. Aqui foi o Wellington Arruda com mais um comparativo de câmeras para o Tudo Celular. Até a próxima!